Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio aqui do Interconectados, né? O podcast que é uma iniciativa do Grupo Intercompany junto com a IBM para trazer informações para vocês acerca de tecnologia, né? E eu estou aqui com o Rafa, que ajuda a gente a pilotar aqui um pouco dessas histórias. E eu estou com um convidado aqui que é um cara amigo de 30 anos, né? Lazuri, que é advogado, ex-policial civil, né? Tem muita história e aí fica até um pouco de curiosidade, né? O que um cara desse tá fazendo num podcast de tecnologia, né? Pois é. Mas é interessante porque a intenção aqui é a gente fazer troca de conhecimento, né, Lazuri? E a gente fala sobre muitos assuntos, a gente recentemente se encontrou de novo, né? Já tem alguns anos que a gente faz nossos encontros frequentes. E aí, vou deixar você se apresentar. Obrigado, Loma. Bom dia, Rafa. Bom dia, Marcos Loma, meu amigo de 30 anos. Servimos juntos, né? Servimos juntos. E de lá, depois em 2019, a gente retomou a amizade. A gente tem um grupinho de poucos amigos, Rafa. E a gente, primeiro, né? As ideias do podcast. Você esqueceu de falar do meu podcast. Não esqueci. Eu ia colocar isso na hora certa. Exato. É isso aí, mas eu tô adorando fazer isso aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Sucesso para vocês. E eu digo para vocês que isso aqui vicia, viu? Isso aqui é muito gostoso de fazer. Eu e o nosso outro amigo que não pôde comparecer hoje, infelizmente, o Ali Saif, nós estamos com Café com Bolo, podcast. Pouco mais de um mês. Né? Tô aprendendo tudo isso aqui, tudo isso é novo. E estamos aqui para bater papo. Estou à disposição. Sucesso, tá? Eu não tenho dúvidas aí por te conhecer muito bem, que você é um gênio. E estamos aqui. Estou para acrescentar alguma coisa diante das minhas restrições aqui. Estou aqui. Imagina, legal. Rafa, você quer acrescentar alguma coisa antes da gente começar o nosso bate-papo aqui? Vamos lá. Primeiro, se inscrevam, pessoal, lá, Café com Bolo, tá? Vão lá, inscrevam no canal, assistam, é um papo muito bom, fluido, bem tranquilo e gostoso de assistir. Então, por favor. E é sempre um prazer estar dividindo a mesa com você, Loman. Legal, Rafa. Prazer meu. Legal. Obrigado. Bom, para começar, Café com Bolo é um pouco da continuidade, né, das conversas que a gente sempre teve. E é por isso, aliás, que você está aqui também, para ensinar um pouco para a gente dessa história toda de bater papo na frente das câmeras, né? Dividir isso daí com um público maior. Mas o principal de tudo é a gente também poder ter a oportunidade de trazer para a mesa essa discussão, né? Para dentro de uma mesa que a gente tem o propósito de falar de tecnologia. Sim. Né? Um pouco de tudo aquilo que a gente já conversou desde quando a gente voltou a se encontrar em 2019, a gente passou lá pelo período das pré-eleições, depois na época das apurações, que a gente se encontrava lá no posto, né, para assistir junto à apuração das eleições, né, e do nosso grupo, que originalmente era o grupo do TG. Né? E o grupo do TG ele foi se desmembrando gradativamente por causa da polarização de opinião, né? E aí subgrupos se formaram e o grupo que hoje a gente mantém, o nosso grupo de conversa frequente, né? Que a gente fala de tudo, fala de política, a gente fala sobre o direito, né? Que é o tema que a gente vai tentar explorar mais aqui, né? De música, né? De música, porque, aliás, a gente tem as nossas saídas também que são regadas a cerveja e rock and roll, né? Exatamente. Então, mas a ideia do Café com Bolo, até pra gente voltar um pouco aqui para esse crossover, né? O Café com Bolo, ele nasceu nos nossos encontros no posto. Exatamente. Né? No posto, na loja de conveniência do posto, ali no Demarque. Antes ainda aconteciam lá no posto da Barão. Da Barão de Mauá. Né? Na Barão de Mauá, o posto BR. E aí a gente foi pro posto lá da Servideira Demarque. Só para eu entender, por que posto? Não um barzinho? Tem alguma coisa assim? Você quer... Não, isso é o Ali, né? O Ali, o Saif.
ele é muito frequentador de posto, porque em razão da religião dele, ele não faz consumo de bebida alcoólica. Então, os encontros, na realidade, começaram um pouquinho antes, na chácara que o Ali tem. Então, nós, respeitando, lógico, a cultura, a religião dele, a gente ficava batendo papo sobre política, acho que era o principal dos assuntos. Política e futebol. Futebol, até às vezes 5 horas da manhã, regados a refrigerante. Né? Refrigerante e carne, muita carne. Muita carne. E aí, isso muito gostoso. Eu e o Loma, a gente tem uma peculiaridade que a gente gosta muito de falar. A gente tem restrições dos nossos amigos nos nossos áudios. A gente compete para ver quem... E aí já começou a vir os selinhos do podcast, né? Então, o Ali, quando ele teve a ideia de fazer o podcast, ele falou assim, não tem ninguém melhor do que o Lazuri, porque ele já coloca um selinho lá. E o Loma, né, chegou um pouquinho depois nesse grupinho nosso, e aí eles começaram a limitar nossos áudios. E aí, né, a gente desenvolveu para o posto, né? E nós somos desbravadores de posto. Então, ele citou 2 aqui, mas a gente sempre vem para cá, vem, né, para a capital, para conhecer posto. E é uma aventura, é gostoso, né? O Ali sempre fala que o posto é um espaço muito democrático. Né? Você tem pessoas ali de várias idades, batendo papo, né? Com a parte da conveniência. Tanto que o nosso podcast inicialmente iria se chamar Café no Posto. Aí, por causa desse bolo específico de chocolate, então, como eu não tomo café, aí ele ficou com o café, eu fiquei com o bolo. É isso aí. O Ali, que é um consumidor, né? O nosso amigo, que era para estar aqui também, Isso, né? Então, exato. Ali, você está devendo para a gente essa visita, tá? Fica registrado. Né? Então, o Ali, que é o amigo que toma café, e o Lazuri, o amigo que come bolo. Né? Então, é o café com bolo por conta dos encontros no posto. E esses encontros, eles são para falar de tudo quanto é assunto, né? Exato. E a ideia da gente, então, fazer esse crossover, né? De trazer para a mesa esses assuntos todos, eles passam por um tema que, para a gente, é um tema muito importante. Para a gente, que é da área de tecnologia, é um tema muito relevante. E que hoje está ganhando um foco especial, né? Principalmente quando a gente fala de direito empresarial, direitos autorais, a gente fala sobre segurança da informação, né? Os direitos das pessoas sobre os seus próprios dados, né? Então, todos esses são aspectos que passam por uma questão de legalidade. Sim. Né? E não só isso, né? A gente está vendo também a evolução dos sistemas de informação que usam inteligência artificial para acelerar também análises processuais. Então, como tudo isso passa pelo caminho do direito, né? E o caminho do direito passa por muitos outros caminhos, como esses que a gente citou agora há pouco, de questões políticas, né? Principalmente em época eleitoral, e passam também por outros cenários da sociedade que eu acho que você vai conseguir explorar muito, até por conta da tua experiência como ex-policial civil, sim, né? A quantidade de casos que a gente vê, né, de pessoas que cobram direito de imagem, ou, enfim, são diversos cenários, né, que hoje a tecnologia permite que aconteçam a revelia da vontade das pessoas, né? Porque basta que alguém tenha o desejo de fazer algo de ruim ou de querer manchar a imagem do outro, consegue fazer isso de forma muito fácil. A gente viu recentemente circular pela internet vídeos de um debate que nunca aconteceu entre Barack Obama e Donald Trump. Mas você assiste aquilo, cara, e você acredita, né? Ou até mesmo as experiências que as pessoas ultimamente têm feito utilizando o ChatGPT, as respostas que o ChatGPT fornece, elas são tão convincentes que se você não for o cara antenado ali no tema que você quer explorar, você pode muito bem se enganar com alguma alucinação que a tecnologia produza, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de imagem das empresas, né, perante a sociedade,
perpassando por essa temática, né, do direito, da justiça, né, e tudo isso amparado por tecnologia, isso cria um cenário que, se a gente não tomar cuidado, ele pode virar um cenário caótico, né? Exatamente, exatamente. É isso, ele falou tudo aqui, né? Não, foi só um spoiler, tá? A gente vai desenvolver. Então, o que é interessante, eu acho que a tecnologia sempre vem para o bem, né? Mas, como toda a sociedade, aí tem gente que explora isso de uma forma negativa. E cabe ao poder público, à sociedade organizada, né? Aos técnicos, desenvolverem ferramentas para a gente coibir o uso indevido. Né? A gente, historicamente, é muito recente a internet. Nós somos de uma geração, você é mais jovem, Rafa, mas nós somos de uma geração que a gente não cresceu com a internet ali disponível para grande parte da população. A gente estava ali na fase adulta já, né, praticamente. Então é uma ferramenta nova e a gente sabe a evolução que isso causou, né, tanto de coisa boa, positiva, mas fenômenos negativos. E agora a inteligência artificial potencializa tudo isso, né? O direito, ele foi sempre uma ferramenta, né, muito mais antiga, que esperava um fato, né, um acontecimento, por exemplo, um fato que não era considerado crime, mas a sociedade entende que nesse momento a gente precisa penalizar. Então, o direito vai acompanhando a evolução da sociedade. Só que essa evolução está muito mais rápida, né, em razão das tecnologias. Então, o direito precisa se adequar a essa velocidade. Quando eu falo de direito, eu falo de legislação, né, do poder público, do poder legislativo em poder legislar bem e de uma forma mais rápida, né? Porque, igual, por exemplo, a gente tem discussão lá, a gente tem um Código Penal de 1940. Precisa ser atualizado? A gente tem modernizações e tal, mas na tecnologia, essa evolução tem que ser muito mais rápida. Você sabe isso? Senão, quem comete algum ilícito, a velocidade é muito mais rápida. Quantos golpes que a gente vê aí focados na internet, né? Ou a ferramenta principal é a internet, né? Exatamente. E a gente passa, quando fala de crimes de internet, a gente fala até mesmo de divulgação de imagens como de pedofilia, né? E aí a criminalização da circulação desse tipo de conteúdo, né? A gente fala de deep web, né? O cenário da justiça diante desse tipo de situação, a gente hoje até vê muita notícia, né, de Polícia Federal consegue desmantelar quadrilhas que faziam uso, né, da internet para divulgação de imagens de pedofilia ou de abuso sexual, aquela coisa toda, né? E a forma de transformar isso também em agravantes para o crime, então a revisão das leis, né? Quando a gente fala até mesmo de evolução das leis, eu recentemente fiz um estudo com um objetivo acadêmico, né? Legal. Eu estou terminando agora a minha terceira faculdade. Caramba, que coisa sensacional. Né, viu? cara? E o meu TCC, que eu estou entregando agora, né, fala exatamente sobre a violência contra a mulher, né? Então, os dados da violência contra a mulher frente às políticas públicas. E então o tema que a gente resolveu explorar era verificar através dos dados qual foi a efetividade das principais políticas públicas. E por incrível que pareça, as principais políticas instaladas nos últimos 20 anos, né, de 2003 a 2023, elas são políticas de criminalização e de classificação do crime. Sim. Né? Então, a gente teve em 2015 a criação da lei que distingue o homicídio do feminicídio. Sim. E transforma o feminicídio em crime hediondo. Sim. Né?
Antes disso, a gente teve a Lei Maria da Penha, que é de 2006, eu acho, Não né? me recordo, É, né? mas, se não me engano, é 2006 a Lei Maria da Penha. Ahn, aí a gente observando, né, o que aconteceu com os registros, tanto registros na área da saúde, então a gente pegou informações do DataSUS, e a gente pegou também informações do Sinesp, né, que é o Sistema de Informações da Segurança Pública. Cruzamos os dados para medir os registros de violência contra a mulher. E por incrível que pareça, cara, não diminuiu em momento nenhum. A gente tinha uma perspectiva de que talvez durante a pandemia pudesse ter aumentado por conta da reclusão, aquele negócio todo. Se manteve. Sério? Teve um pico em 2017, aliás, né? Que antecede muito o cenário da pandemia. A gente não tinha nem como prever, Sim. né? E aí a gente começa a entender que o tratamento da violência contra a mulher, ele é muito mais de efetivamente tratar isso como um crime classificado, depois que ele acontece, né? Do que prevenir. E os dados mostram para a gente, através até mesmo do conteúdo dos registros, porque aí o conteúdo dos registros passa a ser melhor classificado, né? Depois da entrada das leis, em que a gente pode cruzar essas informações todas e começar a estabelecer perfil comportamental da sociedade. Exatamente. E aí a gente vê problemas relacionados a abuso de álcool, problemas relacionados até mesmo à questão da dignidade da família, porque, por incrível que pareça, os crimes têm maior recorrência dentro de casa e os envolvidos são marido e mulher, Sim. né? Então, quando você olha para esse panorama, e óbvio, tem muitos outros elementos ali de detalhe sobre, por exemplo, formação, né, a educação, tanto do agressor quanto da vítima, né? Profissão, enfim, a granularidade da informação, a gente chegou a analisar quase 70 diferentes atributos que definem o cenário da ocorrência, né? E quando você cruza todas essas informações, você vê que o cenário é um cenário de educação, saúde e dignidade humana. Sim. Não, e é o que você falou. Primeiro, o antes do crime, né, o antes do acontecer, a questão cultural, né, que a gente passa por um processo de evolução natural e positivo, porque a nossa geração, né, as gerações anteriores, tinha muito a questão do machismo, né? Então, que o homem não admitia que a mulher fizesse determinadas coisas, como se fosse diferente. E as novas gerações, de uma forma muito positiva, já têm essa tendência porque somos iguais, né? E então, culturalmente, isso fez com que o homem se achasse no direito de querer, né, usar de violência não só física, né, psicológica, econômica, né, com a evolução da mulher trabalhando fora, né, de forma igual ao homem. E o crime em si, a pena que isso não inibe a sociedade de cometê-los, né? Em todos os segmentos, né? A intenção do direito é isso, né? Que o cara, se eu fizer isso, eu vou pegar uma pena de tanto. Mas isso não inibe. Às vezes, pelo álcool, que você falou, que influencia demais. Pelo Corinthians, né? Lembra que tinha essa brincadeira, né? O Corinthians perdia, aumentava o número de mulheres, de registros, mas isso, lógico, é uma brincadeira. E a tecnologia, a importância da tecnologia, porque a gente tem hoje as medidas protetivas, né? Mas é um documento que, novamente, o agressor, ele ignora, muitas vezes ele ignora isso. E aí que acontece o crime. Em alguns lugares, com o uso da tecnologia, com a Guarda Civil, existem ferramentas para identificar se o agressor está se aproximando da vítima. Eu acho que o caminho é esse. Né? Investimento hoje relativamente possível de se implantar. Sim. Não é verdade? Eu acho que, assim, quando você coloca uma medida protetiva, né, e isso é para evitar a prisão desse agressor, até o custo disso a gente podia colocar na conta dele. Né? Porque ele está tendo uma possibilidade da liberdade e tem uma condição, não pode se
né, se aproximar daquela pessoa, né, da vítima. Então, a gente sabe dos recursos são escassos do poder público, mas acho que essa conta tinha que ser para ele, ó, você não vai ficar preso, só que você vai custear esse equipamento. Vai pagar o equipamento. Vai pagar o equipamento. Faz todo sentido. Né? A gente precisa otimizar isso, né? Agir com inteligência. E por isso que eu falo, a tecnologia, né, com que vocês trabalham é sensacional, é muito importante. Sobre dados, igual você falou, foi checar dados, né? Cara, eu sempre falo isso no nosso podcast, que a gente vive uma guerra de informações. Porque princípio do direito público, né, a transparência, né? E hoje temos, né? Você consegue consultar um monte de coisa lá nos sites de transparência do poder público. Isso é essencial. Qualquer tentativa de restringir acesso ao público, que via de regra não é o público, mas a imprensa que está ali, né, fiscalizando, eu acho que a gente tem que combater, né? Porque é público, é o nosso dinheiro, a gente tem que estar de olho. Isso traz reflexos positivos, né? A gente está vendo aí, chegou alguém para visitar lá, determinado pasta, né? Isso está em evidência agora. Pô, estamos sabendo. Antigamente a gente não sabia, né? Então, a importância disso. E os dados, a gente tem a questão primeiro da fake news, de dados inventados, de mentiras, e de dados selecionados, um dado real. Também uso esse exemplo lá no nosso podcast, assim, caiu o número de roubos e furtos aqui no estado de São Paulo. Só que aquela emissora não gosta desse governador. Então, o que eles fazem? O modelo tal de carro teve um aumento de 23%, entendeu? Com a lupa, né? Exatamente. Então, eu acho que quando a gente está falando aqui sobre tecnologia, direito, para um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A evolução assim vai ser uma coisa impressionante, carreiras possivelmente vão deixar de existir, novas profissões teremos, que algumas acho que a gente nem imagina, e a gente precisa dar segurança jurídica a tudo isso. E como fazer isso? Eu acho que o primeiro passo é fazer isso aqui, é debater o assunto, pegar pessoas de todos os segmentos, não é só quem é técnico, operador do direito, não é só quem é técnico na área da tecnologia, mas o médico, né? Profissionais de toda a área que vão acrescentar com as suas experiências. Então, a gente vai partir de princípios, né? Já temos aí o marco inicial da internet, essas coisas, mas a gente precisa evoluir muito e bater muito papo para a gente chegar num consenso, né? Por exemplo, as fake news, né? Na política e tal, mas o que é a fake news? Você pega e monta uma notícia falsa. Aí, hoje vocês sabem muito melhor que eu que é possível você, através das ferramentas de inteligência artificial, fazer um debate em duas pessoas que não aconteceram. Ou você pode pegar uma pessoa e colocar uma fala do que você quiser. Então, vamos colocar no cenário empresarial. Você pode colocar o presidente da empresa A fazendo propaganda da empresa B. Qual o impacto disso? Né? Como é que você combate isso? Será que chega na mesma velocidade ou se espalha da mesma forma que o vídeo original falso aconteceu? Atualmente a gente vê que não, né? Que a mentira consegue alcance maior. No aspecto criminal, você pega uma pessoa e você altera uma figura pública, onde aquela pessoa, com a fala dela, está cometendo um crime. Uma difamação, uma injúria, uma calúnia. Mas quem é o responsável? Logicamente, aquela pessoa não tem culpa nenhuma, né? Mas como você vai chegar? Como a gente vai fiscalizar isso? Como as ferramentas de proteção, seja polícia, né, de investigação, de punição, judiciário, como é que a gente vai ser efetivo? E aí, muitas vezes, o ser efetivo não é nem tanto a criminalização, não é tanto a pena, porque são crimes com um baixo potencial ofensivo e até de pena, né? Às vezes regime aberto, às vezes penas alternativas. Mas eu acho que é mais importante a gente responsabilizá-los civilmente. Aí onde você consegue, né, um dano material, quanto que aquela empresa perdeu com essa ação,
né? Então, é um universo para a gente discutir, né? E você sabe que quando a gente fala da penalização, eu penso em uma situação aqui que ela vai além do tempo, né? Porque você ofender ou provocar, né, uma informação falsa acerca de uma pessoa, em especial se a gente estiver falando de pessoas públicas, né? Muitas vezes você gera cicatrizes que depois você não consegue reparar, né? Então, por mais que aquilo tenha sido em algum momento comprovado que não aconteceu, que seja retratado publicamente, aquela coisa toda, isso gera uma memória. Nem todo mundo é atingido pela verdade do mesmo jeito que foi impactado pela mentira. E aí você imagina, voltando de novo aqui no cenário político, por exemplo, né, um candidato que a cada ciclo eleitoral tem que repetir a história dele e incluir no meio do discurso dele que, olha, aquilo que falaram de mim no ano tal era mentira, foi comprovado, mostra evidências e tal. E aí você coloca dentro do tempo que o cara tem para mostrar o discurso dele, ele tem que comer metade do tempo para fazer as pessoas lembrarem que a história que contaram dele era mentira. Sim. E aí, quem é que paga a conta desses minutos perdidos? Exato. Né? Então, tem até aquele filme que tem a Julia Roberts, né? Que é Um Lugar Chamado Notting Hill, né? Que ela é pega na porta da casa do rapaz com quem ela estava flertando, né? E aí os fotógrafos, paparazzis, tudo tirando um monte de foto e tudo mais, né? E aí o rapaz volta pra dentro, puxa ela e fala assim, calma, você não precisa ficar desesperada, porque isso é algo que as pessoas vão esquecer. Ela falou assim, não, isso vai ficar registrado em todos os jornais, revistas, nas microfilmagens, em todos os negativos das fotos que tiraram, isso tudo vai ser guardado num arquivo. E em algum momento lá na frente, né, se essa história tiver um desenrolar ou se não tiver, vai estar lá. Alguém vai se lembrar daquilo e vai voltar com esse tema para a mesa. Você falando disso faz a gente lembrar do caso da Cambridge, né? Cambridge Analytica, que acabava direcionando ou tentando direcionar o voto do eleitor para aquele ou outro presidente, né? E isso, falando aqui de novo, vazamento de informação, de dados, a transformação, o mau uso do dado, né? E a exploração para direcionamento. Isso aí. E aí, a gente vem aqui de novo para um cenário atual em que a gente está discutindo, inclusive, você falou há pouco do marco legal da internet, né? A gente está discutindo agora também no Senado a leis que regulam a inteligência artificial. Isso. Né? Tem uma lei que já está em vigor há mais tempo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Que o Rafa é um especialista nesse tema, né? Que a gente pode também explorar um pouco mais aqui, né? E como é que a gente pode, de repente, pensar em ferramentas, né? Para fazer uso efetivo dessa legislação que a gente está colocando aqui? Porque, por enquanto, o que a gente vê é que, ok, discutiu-se, né? Criou-se ali um arcabouço legal, mas até hoje eu acho que só ouvi falar de uma empresa que foi multada por causa de vazamento de informação, né? É isso mesmo. Mas a gente vê esse tipo de situação acontecerem, principalmente quando a gente fala de sequestro de informação. O que é o sequestro de informação? Né? O que também a gente chama aqui de ransomware, né? Que não deixa de ser como se fosse um sequestro de pessoa. Sim. Né? Você vai lá, acessa a base de informação da empresa. No caso do ransomware, o que o criminoso faz é criar uma criptografia de modo que o dono do dado não consiga mais acessar.
ele vira para você e fala assim, olha, ou você me paga o resgate ou eu não destravo a chave da criptografia. Só que ao mesmo tempo, o cara que conseguiu acesso ali com capacidade de criptografar aquela base, ele também tem a capacidade de puxar aquela base toda para ele. Ou seja, no fim do dia, a empresa largou a porta aberta. Normalmente é o que acontece, né? Normalmente o cara primeiro extrai a informação e depois criptografa, né? Então... E aí, nós não estamos falando também de vazamento de dados? Exatamente. Vazamento de dados. Sim. E aí, assim, né? O princípio da investigação, do acompanhamento no sequestro comum que a gente conhecia lá de pessoas. A gente orienta, a gente fazia o acompanhamento para quê? A pessoa às vezes tem o valor para pagar aquele pedido de resgate, mas não é interessante, porque muitas vezes aquela quadrilha, eles sequer tinham estrutura para manter mais dias a vítima. Então a gente pressionava, criando dificuldades para que se pagasse o valor menor possível. Porque a gente queria economizar o dinheiro da família? De forma alguma, mas a gente sabia que e isso tinha na prática, quando você pagava de uma forma muito rápida o que os caras estavam pedindo, eles não têm ética. Eles seguravam a vítima, agora eu tenho estrutura com esse dinheiro e vou ficar aqui mais 2 meses segurando essa vítima. Então, o princípio era esse. Nessa parte comercial, empresarial, o ideal seria fazer isso também. Só que, assim, o prejuízo que a empresa está tendo é tão enorme que financeiramente é melhor pagar esse resgate. E aí você quebra essa lógica de desestimular esse tipo de crime. Então, é o que você falou, as ferramentas para você inibir isso, né, é o avanço. Quando a gente fala em grandes corporações, isso é muito bem implantado, a questão dos dados. Eu fico preocupado com o cenário do pequeno empresário, do médio empresário. Isso é um custo muito alto para ele, né? Então, a gente precisa de mais empresas, mais assessorias, né? Mais empresas que possam dar o suporte, porque senão o que pode ocorrer numa empresa pequena, do vazamento, ele tem uma responsabilidade sobre isso. Sim, sim. É isso aí. E a gente, quando fala também de questão do vazamento da informação, hoje é saber da maioria, né? Não é de todos, porque isso não é uma informação que ela é tão fácil de alcançar para algumas das pessoas, mas todos nós somos usuários de serviço de nuvem. Todos nós, todos. Né? Não existe hoje uma pessoa na Terra que a gente, tirando ali o ermitão, né? Que ele não faça uso de algum serviço de nuvem. Quem celular está usando algum serviço. Quem tem celular já vem, tá usando né? Já serviço. vem o aplicativo. É isso aí. Na hora que você vai ligar o celular pela primeira vez, ele fala para você se registrar, né? No aparelho. Então você já começou ali. Então, a tua informação ela está disponível para todo mundo. E uma vez que você foi lá, cadastrou seu celular no banco de dados de uma empresa pequena, que pode ser uma agência de turismo, que pode ser um café que de repente tem ali um programa de cupons, né? De pontos, depois de 10 vezes fidelidade, né? Fidelidade, programa de fidelidade, isso mesmo. Então, todos esses estabelecimentos, esses pequenos comércios e tal, eles acabam acumulando uma quantidade de informação acerca do indivíduo, né? Que, cara, se roubarem o computador que fica debaixo do balcão, ferrou, meu amigo. Ferrou. Né? E essa informação, ela é uma informação extremamente valiosa para quem quer fazer o mal. A gente tinha um caso, nós estamos falando aqui de final dos anos 90, início dos anos 2000, né? O celular, ele já estava ganhando um pouco mais de popularidade, né? E aí tinha um tipo de falso sequestro que acontecia na porta do cinema. Você chegou a ouvir falar disso daí na tua época de polícia? Cinema, não. Eu lembro que era o seguinte, eles observavam os jovens que já tinham celular.
porque o jovem que já tinha celular, né, não era como ter smartphone, aquele negócio Sim. todo que fica na mão o tempo inteiro, mas eventualmente um ia lá e sacava o celular da bolsa para falar alguma coisa em casa, ou qualquer negócio A assim. época Então, que a gente usava o celular para fazer ligação, só né? para fazer ligação, Hoje não a fazia gente outra não- coisa. É. E aí vinha uma pessoa com uma prancheta na mão, falando de curso de inglês, curso profissionalizante, aquele troço todo, ia na fila do cinema e abordava exatamente aquele jovem que tinha celular. Ela falou assim, olha, a gente está fazendo uma campanha aqui da escola de inglês XYZ e tal, ó, você quer participar do sorteio? Papapá e tal. E aí a pessoa ia lá e passava algumas informações pessoais, me dá o telefone da sua casa e tal, né? E aí, o que o jovem fazia na hora que dava o horário do cinema? Entrava na sala de cinema, desliga o celular, para o celular não tocar quando estivesse dentro da sala de cinema. Você tá 2 horas, que é a duração do filme, incomunicável. Desliga. Isso aí. Nossa. E você passou informação pessoal que o camarada do lado de fora pega a prancheta, liga para sua casa e fala que sequestrou seu filho. E você sabe que a pessoa que você está sequestrando era uma pessoa que tinha um nível econômico mais alto, porque era um dos poucos na fila que tinha um celular. Exato. Cara, isso aconteceu assim. E a gente que estava. Nessa época eu estava trabalhando também com um telecom, né? E então eu tava muito ligado nessas questões todas de segurança, porque ainda nessa época os aparelhos eram caros, você podia até fazer seguro do aparelho e tal. Isso. E aí a gente começou a ver essas notícias começarem a acontecer. E, cara, você vê como o crime, ele, de alguma forma, ele consegue ficar à frente do direito. Exatamente. Né? Você falou, o direito vem muitas vezes depois para regular para isso. regular, né? Eu até costumo dizer que as leis são criadas quando o bom senso é eliminado. Exatamente. Né? E aí a gente pensa também, né, de que todas essas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, elas podem servir para inteligência na segurança pública, né, como você falou lá, de monitorar a distância entre o agressor e a vítima, né? Mas podia ser de outras formas também. Tá certo que o uso de reconhecimento facial, ele foi meio que considerado invasivo demais, ou até mesmo por causa de questões de viés, né? Viés no treino desses modelos preditivos, que pessoas de uma determinada raça, cor ou, né, etnia poderiam ser desprivilegiadas pelos algoritmos preditivos, né, no cenário da identificação facial. Então isso acabou saindo de cena. Mas tem muitos outros modelos, né, que dá para a gente pensar em ajudar na inteligência, né? E aí falar de predição mesmo, né? Falar de... Quando a gente fala... O cenário do dado para uma análise posterior, né? A coisa já aconteceu. Sim. O direito sendo aplicado depois do fato, ele já aconteceu, não tem como você voltar atrás, né? E aí a gente podia, de repente, tentar entender aqui de que maneira a gente poderia fortalecer o uso de tecnologias na predição, né? E aí, como investigador, o que você poderia, talvez, ali na tua época, quando você estava tentando fazer uma incursão ou qualquer coisa assim que a gente vê nos filmes de Hollywood e que fala assim, pô, isso bem que podia ser verdade, né? Então, eu acho que cada vez mais o investigador, né, quem faz a polícia investigativa, a polícia judiciária, vai estar atrás de uma mesa, né, com ferramentas de tecnologia, né? Vai precisar fazer a operação para ir lá prender a pessoa. Mas o trabalho de rua vai ser o trabalho preventivo ali para mostrar à sociedade que tem polícia, muitas vezes a polícia militar, que é ostensiva. Cada vez mais as polícias civis, né, a Polícia Federal vai fazer um trabalho de investigação em mesa, né, usando de tecnologia, por exemplo, como aumentou
a apreensão de drogas. Por quê? É tecnologia, né? Os scanners, isso, assim, é um marco, assim, que antes era o olhar do policial, era o tino. Isso, cada vez mais o policial vai ser técnico. Agora, para a gente prevenir, é educação. Cada vez mais as crianças estão acessando tudo, né? As crianças, se você deixar ali, ele faz uma compra do joguinho, né? Minha filha um dia, ela estava jogando no meu celular, ela estava pegando meu dedo, porque ele precisa da digital. Ela pegando meu dedo para comprar alguma coisa. Olha, 5 anos, minha filha. Então, a gente também precisa conversar sobre isso com educadores também, com pais, porque a gente ignora o que as empresas, né, nós somos consumidores, mas falam, olha, é a partir de tal idade. E a gente ignora isso porque a sociedade dos nossos filhos está todo mundo no celular. Então a gente precisa discutir melhor isso, né? Eu sei de um exemplo de uma menina de acho que 12 anos que estudava numa escola que a mãe ali rígida não tem rede social. E ela ficava um ET, porque todas as amigas tinham, sabe? E quem tá certo, quem tá errado. Mas assim, é fato que ainda que essa mãe, a postura seja correta, essa criança está sendo diferente das demais. Então, a educação, por exemplo, a educação também ela é muito rígida, né, Loma? E assim, a tecnologia, a gente tem que movimentar tudo mais rápido. A gente tem aquele modelo, na escola a gente vai aprender inglês, português, ciências, história, e a gente precisa adequar ao modelo atual. Educação financeira, né? É importante para o jovem. Eu defendo muito direito. Aliás, eu entrevistei uma amiga ontem, advogada, que ela está lecionando numa escola particular de São Bernardo, noções de direito do consumidor, de direitos trabalhistas. Eu achei isso fantástico. Não é para direcionar o aluno a ser um advogado, não é isso. É para que a pessoa saiba, conheça melhor os seus direitos, é a base. Então, na Cidadania, educação, né? Cidadania. E aí, eu te falo, a gente precisa, talvez até no Fundamental 2, mas principalmente no ensino médio, dar na escola, ainda que de forma complementar, as noções básicas de tecnologia, de segurança. De segurança, isso aí. Exato. E é um paralelo legal, porque, por exemplo, as pessoas na cidade ali, ou no bairro, sabe qual rua você pode passar depois de um certo horário. Fala, pô, posso, não posso, é perigoso, não é? E se isso fosse matéria da escola, no ensino básico ali, segurança, por exemplo, você saberia, pô, posso clicar, não posso clicar nisso daqui? Quais são os riscos? Você começa a levar essa cultura que vem de casa para a organização. Muitas vezes as organizações ali fazem um processo de treinamento, conscientização, nananã, e essas pessoas que realmente perdem ali, passando um tempo tentando aprender e entender as preocupações que a empresa está colocando, ela começa a levar isso para casa também. Aí você faz o caminho inverso, você leva para o seu pai, para o seu avô, para sua mãe. Então, esse é um ponto muito importante, né? E legal que você falou, Rafa, assim, tipo, você tem um bairro onde as crianças vão da escola para a sua casa a pé. Hoje, você vê as crianças, adolescentes, eu digo, né, estão ali manuseando o celular. É uma vítima muito fácil que o criminoso vai lá, passa de moto e rouba. Se você estimula, né, através da educação, vamos criar grupos, vamos em maior número, né, o horário, ainda que tenha que esperar um pouquinho outro o horário de saída, mas você já desestimula o criminoso, você dificulta. Né? O criminoso vai no lugar mais fácil. Né? Então você cria, e aí você falou sobre a liberdade das pessoas, né? A gente tem alguns condomínios que você vai entrar hoje que parece que você está entrando numa prisão, né? Tem a gaiola, tem o reconhecimento facial. Então, é um outro debate muito interessante, porque segurança é privar a gente de liberdade, né? A lógica é essa. Sim. O quanto vale o reconhecimento facial, por exemplo, o reconhecimento facial aplicado em lugares públicos, você vai prender pessoas procuradas, pessoas que estão circulando por aí, às vezes por anos procurada, e você vai ter uma efetividade disso. Então, é um debate interessante essa questão da privacidade. Né? Esse é um ponto interessante, porque não sei se vocês viram o caso da
da ex-mulher do Neymar, que aconteceu agora. Sim, do condomínio. Exatamente. A única câmera que estava lá na guarita. Na guarita? Na portaria? Na portaria, né? porque pegou. tava sem energia. Exatamente. Tava sem energia, então, mas aí os criminosos utilizaram desse recurso, era um vizinho, um rapaz vizinho, e ele falou, tá fácil. Só que tinha uma câmera lá... Não que tem nada, né? Tudo apagado. Exatamente. E aí, com isso, conseguiu a prisão desses dois rapazes, né? Foram dois rapazes. Então, eu acho que o princípio para tudo, né, Loma, é educação, né? Você tem pessoas da sua família, né? Sua esposa... 3 gerações né? da 3 minha esposa gerações. são da área da educação. Então, é transformadora, né? Transforma o mundo. E aí a gente vem com o complemento do direito, com o complemento da tecnologia, né? É tudo isso. A gente estava conversando também, né? Eu e o Marcos, quando ele me convidou aqui, eu falei, caramba, mas o que eu vou falar, né? Eu sou um leigo, pô, nada de vocês, eu sou... Eu estava num programa, o cara falou, a gente é da geração analógica, né? A gente não é da geração digital. E a gente começou a discutir, lembra, direitos autorais. Isso, né? É isso aí. E aí eu falei uma coisa pro homem, eu falei, cara, não sei se eu tô falando uma besteira, mas eu vou dar a minha opinião. E aí até você falou, pô, legal esse debate, porque hoje tem, né, com o chat, a criação de músicas, né? Quanto que foi máquina, quanto que foi o direcionamento daquela pessoa que buscou, né, aquela obra. E aí a gente falou dos DJs, né? Verdade, cara. Dos DJs que, como eles sofreram preconceito, porque eles pegavam uma obra pronta e iam acrescentando, remixavam, exatamente. Aquilo é uma obra nova, aquilo não é. E a gente vai viver esse fenômeno agora, já está vivendo, e essa obra é arte, não é arte, é domínio público, não é domínio público, né? Eu acho que é um debate muito interessante sobre essa questão da regulamentação, né, que a gente tem aqui, projetos de lei da inteligência artificial. Eu fiz um estudo bem superficial, isso também é uma discussão nos Estados Unidos. A princípio, estão falando em domínio público, a corrente minoritária fala que não é. Eu, particularmente, acho também que não é, porque você não estimula a fazer, né? Tem uma empresa lá que era detentora de imagens, e aí os chats foram alimentados com isso. Ele está pedindo o direito autoral. É interessante o debate, isso não tem julgamento ainda lá. Porque eu acho que, assim, o combinado não sai caro, né? O regramento. Eu vou postar um conteúdo na internet, eu poderia ter uma pré-autorização ou não, porque às vezes não me importa o direito autoral da minha obra. O que importa é que isso se propague, eu vou divulgar meu trabalho, eu ganho de outra forma. Então, é o autor que tem que decidir muito isso. Mas tem gente, por exemplo, eu tenho visto muito isso. Vocês que são da área de tecnologia, vocês sabem melhor do que eu, mas assim, a gente fica, né, no Instagram, no TikTok, o cara cria um conteúdo. Às vezes uma comédia, né, ele faz um conteúdo artístico. Aí que o outro faz, porque as ferramentas estão identificando isso. Quando você compartilha o conteúdo já pronto, ele entende que você não é um criador. Então a pessoa pega, divide, usa programas, né, aplicativos para fazer isso. Então tem aquele conteúdo que interessa em cima e embaixo tem uma pessoa cortando cebola, cortando cenoura, tipo essas coisas. O aplicativo, as redes sociais entendem como um conteúdo novo. Sim. Por isso que... Mas aí que tá. Quanto que cresceu? Né? O quanto que foi Qual arte... é a porção de novidade, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que é interessante até você colocar o caso do will.i.am. Exatamente, né? Exatamente. Essa história é muito interessante. Eu estava agora em maio desse ano, foi o lançamento do Watson X da IBM lá em Orlando. Legal. Né? E teve um baita de um evento, a IBM fechou uma parte da Disney lá, né? Convidou um monte de gente, eu tava lá e a gente assistiu ali ao vivo uma entrevista do will.i.am. O will.i.am esteve lá, né, no palco e
Ele fez um trabalho conjunto com a IBM, né, até mesmo para explorar as capacidades do Watson X, de treinar um modelo com a discografia dele, com anotações, com a voz dele, né? E aí ele permitiu que a inteligência artificial criasse uma obra baseada no modelo, né, no bot treinado com esses dados todos dele. E aí ele, no primeiro momento, ele para e pensa a respeito daquilo que foi produzido. E ele chega na seguinte conclusão. Ele fala assim, olha, essa obra aqui que foi produzida pela inteligência artificial, eu poderia ter escrito essa música a qualquer momento, porque ela fala o que eu penso. Certo. Ela tem a minha voz, a minha cadência, o meu beat, a minha personalidade. Ela repete exatamente quem eu sou, né? Então, isso aqui é meu, é uma continuação de mim mesmo, né? Então, é a minha voz, é tudo que está ali é meu, né? E fui eu que dei os ingredientes e a formulação para esse negócio aqui acontecer, né? Então, a receita do brigadeiro é minha. E o brigadeiro é meu. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, ele coloca ali, né, nessa questão que você trouxe do direito autoral e tudo mais, de que uma vez que o material, né, o DNA daquele modelo preditivo, né, daquele modelo de geração é dele, então aquilo que é produzido daquilo também é. Eu acho. E é exatamente no ponto que você coloca, né, de que não é domínio público, entendeu? E se a gente pensar assim, poxa, então quer dizer que eu posso pegar uma inteligência artificial, treinar ela com toda a discografia do Elvis Presley, né? Com anotações do Elvis Presley e tudo, do mesmo jeito que foi feito lá pelo will.i.am. E aí eu consigo criar uma música inédita do Elvis Presley? Eu também acho, na minha opinião, é. É isso Ou aí. do Michael Jackson, seja lá de quem for. E os beneficiários desse produto, né, vão ser os descendentes. Sim, sim. É porque para nós é muito novo, mas eu não tenho nem ideia do quanto a gente pode produzir. É que e você vai pegar referências boas da música, da arte, por exemplo, do direito, né? Você tem obras de doutrinadores, de escritores que estão lá, né? Pouca gente foi se aprofundar naquilo. O cara escreveu muita coisa boa que é mais um estudioso que vai lá. A inteligência artificial ela vai conseguir trazer isso com mais efetividade. Quando a gente fala na questão do direito, por exemplo, todos os tribunais já estão implantando e é sensacional. Questão de pesquisa. Aí até brinco, né? Será que vai sumir a profissão do advogado? Eu acho que não, mas talvez eu estou sendo aqui passional, sei lá. Mas a pesquisa, eu não vou conseguir concorrer com uma máquina sobre consulta de jurisprudência. Não adianta. A máquina vai me trazer toda a jurisprudência daquele ponto específico com uma efetividade e uma velocidade que o humano não consegue. Né? O humano vai ficar muito na parte mais intelectual. E para os tribunais, isso é sensacional. Você reduz custo, porque a máquina consegue fazer muita coisa. Hoje o nosso judiciário está com dificuldades, os processos demoram muito, falta gente, na polícia falta gente. Então, a tecnologia veio para somar. Agora, em razão de substituir, aí eu já não sei, né? Porque tem o dom do convencimento, né? O direito, o juiz, ele não é uma máquina carimbadora de sentença. Isso aqui, isso aqui. Não, o correto, às vezes até por conta da quantidade de serviço ele não consegue se aprofundar tanto, mas o correto é que ele faça uma análise de forma individual. Ainda que o caso é muito parecido com outros. Mas a regra é essa, mas a exceção é importante. A exceção é importante tanto que a jurisprudência muda.
Hoje o que a gente pensa, né? Hoje a gente tem a corte máxima aqui, o STF, pensa de um jeito, no passado pensou diferente. E no futuro vai pensar diferente. E às vezes com os mesmos quadros. Não é porque mudou o ministro, aí né, tava um voto conflitante. Não, às vezes o que o cara pensa hoje... A gente estava entrevistando um médico, uma referência, um médico, doutor Yunis. Ele é oncologista, foi presidente de vários hospitais e tal. Ele falou, ele tem 150 artigos, 20 livros. Ele falou, eu vejo o que eu escrevi em 2006 dá vergonha. Porque mudou tudo. E aqui, o que a gente está falando aqui hoje, daqui 5 anos os caras vão falar, que ultrapassado aquilo que eles estão falando, né? E a gente passa por uma outra questão aqui, envolvendo todos esses aspectos, né, da mudança de visão, né, que é o que a gente chama aqui, de forma geral, em linguística, de julgamento. Julgamento não é algo exclusivo do meio jurídico. O julgamento é aquilo que a gente faz no dia a dia nas nossas escolhas, né? Então, se a gente muda de opinião, significa que o nosso julgamento foi aprimorado. E o aprimorar o julgamento passa por um outro processo, que é o processo ético. Exatamente. Ético-cultural, né? Exatamente. E então, a gente entra e até casando aqui o cenário, né, da questão da aplicação da inteligência artificial para acelerar processos, né, de pesquisa de jurisprudência e tudo mais, que a gente tem que tomar o cuidado. Eu, pelo menos, acredito que a gente não deve jamais permitir que uma máquina execute um julgamento. Ela não tem, a máquina não tem ética, né? Agora, as regras de ética são aquelas que a gente determina. A gente está controlando a máquina, né? E isso é que faz com que a gente coloque esses filtros, esses limites éticos, né? E a gente até falou aqui do negócio da possibilidade, talvez, né, de trazer o Elvis Presley de volta com uma música gerada por inteligência artificial. Mas e aí, como é que fica a questão ética da gente não ter a possibilidade de perguntar para ele se ele gostaria de fazer isso? Sim, para seus familiares. A gente teve um exemplo interessante da propaganda com a Elis Regina e com a filha, né? E foi muito questionado com relação a isso. Cara, isso é um debate difícil, né? Essa questão ética é muito difícil. Eu sinceramente, eu entendo que, é o que eu falei, a consulta, a gente tivesse ferramentas de consulta prévia. Por exemplo, eu faço um conteúdo na internet, eu desejo que as pessoas compartilhem, então eu deixei aberto, eu posso criar uma restrição ali, porque envolve uma música, um direito autoral, então quem quiser compartilhar tem que me remunerar de alguma forma, alguma coisa nesse sentido. Você, né? Aí o autor que decide se é de domínio público ou não, né? Para ele às vezes é muito interessante. Agora, a questão ética, igual você falou, a gente teve eleições aqui no passado que foram decididas por um fato que impactou, né? Lembra, não quero citar nomes, mas um determinado candidato trouxe a ex-mulher do outro candidato. Bum! Né? Às vezes da eleição. Sim. Né? Agora você imagina, aquilo que eu estava falando, imagina pegar um candidato, ele, vamos supor, tem o estilo conservador. Aí você pega as vésperas da eleição, você usa essas ferramentas da inteligência artificial, o cara falando que é a favor do aborto. Cara, ele vai perder o público dele. E qual a velocidade que a gente vai conseguir reverter isso? Não consegue antes do fim das eleições. Bom, você só tá na véspera um vídeo desse. Não sei nem se depois, viu? Quem criou aquilo? Ah, foi o partido contrário. Tem uma responsabilidade. Mas não, foi o eleitor, um carinha lá que manja muito disso. Ele não tem... A gente vai anular essas eleições? Então, por isso que eu falo, para mim, eu não consigo entender como a tecnologia não está nas escolas, pelo menos a partir do Fundo 2. Porque
os profissionais que a gente vai ter no futuro precisam dominar muito essa área. A gente perde para outros países, vocês sabem disso. Sim. Né? O quanto é importante. A gente está ali no modelo, né, convencional do século passado, a gente precisa se atualizar. Século retrasado. Século retrasado. O ensino que a gente hoje põe nos livros escolares, ele termina no século XIX. Ele não entra no século XX. E nós estamos no século XXI. Então nós estamos no século a gente retrasado. tem um negocinho chamado internet, né? Que veio e mudou tudo isso. E agora a inteligência artificial. Então não dá para entender essa lógica. Vocês já pararam para pensar que... Bom, eu peguei pouco, mas peguei também. Nós somos a última geração que sabe como que era o mundo antes da internet? Verdade. É isso Verdade. mesmo, cara. É isso mesmo. Pensar agora. É isso mesmo. É a última. É isso mesmo. E que aquela história, né? Tecnologia é fantástica, mas às vezes ocorrem falhas. Ocorreu agora a falta de energia. E quanto impactou, né, em um monte de lugar, comércio, tudo. A nossa geração sabia muito se adaptar. Por exemplo, quando iniciou o processo de informatização nas delegacias, né, no computador, me dava problema, o escrivão pegava a máquina de escrever dele que estava ali e, né, sabia manusear muito bem. Hoje a gente tem essa dificuldade do plano B, né? Porque a nova geração só sabe lidar com a tecnologia. Sim. Né? Tem essa questão. E sobre a questão da eleição. Então, eu acredito que a gente vai ter muitos modelos profissionais que a gente não imagina hoje e a gente precisa de direcionar o jovem para expectativas. Porque a nossa geração, né? Eu quero fazer direito. Você faz uma faculdade longa, tudo, esperando que você vai seguir a carreira no final da sua vida. As pessoas têm que ser mais dinâmicas, porque hoje a sua profissão, você inicia, profissão nova, mas amanhã não vai ter mais mercado. E aí o ser humano vai ter que ter esse dinamismo. Eu estava assistindo um videozinho muito engraçado sobre novas profissões. Aí era um auxiliar, porque a pessoa vai andando na rua, mexendo no celular, e o cara vai guiando. É um guia para que ele não perca o foco do celular. Então vai ajudar ele a atravessar a rua. É muito louco isso, né? Vai fazer a gente pensar nisso, né? O que a gente precisa? Quais são as nossas necessidades no futuro? Cara, eu não faço ideia. Não faço ideia. Vocês fazem essa ideia? Eu acho que, por exemplo, o celular é algo que... Acho que eu já conversei com você sobre isso, né? Que eu não acho que passe de 2030, por causa desses óculos que vem agora, esse negócio. Porque você precisa de celular. Você precisa de celular só para olhar ali as informações. Se tiver na sua frente, você não vai precisar mais de celular. Né? O comando, né, direto, né? É verdade. Mas um ponto que eu acho que ficou aqui e que a gente voltou muitas vezes, que é a questão da educação, da renovação da educação, né? E a gente realmente a gente falava até outro dia que a nossa educação era do século passado, mas a gente já está no primeiro quarto do século XXI. Exato. A gente já passou quase 25 anos do século XXI, um quarto do século. Então, o século XX ele está muito mais longe, né? A gente, quando fala da nossa geração que nasceu no século XX, né? Já está longe, né? E falando de educação, de tecnologia e tudo mais, a gente não fala nem de laser no ensino médio, que poderia já saber a respeito do laser, poderia saber a respeito de telecomunicação, a respeito de ensinar física ondulatória, ainda fazendo experiência de onda na superfície da água para mostrar, né? E não falar da quantidade de ondas que estão aqui, né? Permeando aqui a nossa própria conversa, né? Mas isso vai muito além dessa modernização, porque um tema que o Rafa trouxe aqui, que é a questão de saber por onde andar, né? E aí vem a questão também da tecnologia, que os óculos que vão permitir que você enxergue mais longe, ou a realidade aumentada e tudo mais, vão trazer algumas informações ali em tempo real, né? Mas uma coisa que é muito importante, que envolve todas essas questões aí, é a questão de conhecer segurança
no sentido das superfícies de ataque. Que é assim, né? O que é esse negócio da superfície de ataque? Tudo aquilo que é digitalmente atingível, isso nós estamos falando do teu comportamento nas redes sociais, nós estamos falando do seu material, né? Então, suas fotos, tudo aquilo que pode te colocar numa situação, etc. Internet como um todo, né? Internet como um todo. Toda a tua exposição, né, na internet, ela é uma superfície de ataque que vai permitir que usem esse conteúdo para geração de conteúdo falso ou te colocar em situações que são indesejáveis, né? Ou até mesmo usar isso como informação do jeito daquilo que a gente estava falando lá, né? De usar o formuláriozinho da escola de inglês para te sequestrar virtualmente enquanto você está na sala de cinema, né? Usar uma informação que fulano tá na praia e acabou de tirar uma foto na beira da piscina, né? E aí essa informação ela vira outro dado contra você e tal. Então, isso tudo, quando a gente fala de segurança da informação, isso se chama superfície de ataque. E, cara, é impressionante como esse é um conhecimento que, assim, é pouquíssimo difundido. É até certo ponto um pouco de consciência, porque as pessoas poderiam ser um pouco mais racionais acerca da existência da superfície de ataque, mas por incrível que pareça, isso é uma ciência, cara. Existe uma disciplina na área de tecnologia que estuda superfície de ataque cibernético. Inclusive, olhando para o mercado corporativo, já tem soluções de ASM, que é Attack Surface Management, que fazem exatamente isso. Que você vai lá, coloca o domínio da sua organização e essa solução ela começa a varrer a internet, dark, deep web, para te trazer qual é a sua exposição, o que está exposto. Então, eu tenho o meu firewall está desatualizado, eu tenho um F5 exposto para a internet, eu tenho esses IPs, uma série de coisas para que você consiga entender onde está a exposição, Shadow IT, entender qual é a sua exposição e fazer essa remediação. Começar a corrigir de fora para dentro. Sim. Entendeu? Isso sensacional, né? É o contra-ataque, né? Você vai vendo ali as defesas. É a visão do atacante, isso aí. Exatamente. E assim, vocês são técnicos, vocês têm que ter essa preocupação. E aí, quando eu volto aqui à questão da educação, cara, a gente não sabe lidar com senha. Eu tava vendo o cara falando na televisão, a senha básica, um programa, né? Um computador, ele consegue desvendar em 15 segundos. Aí você coloca uma senha mais ampliada, aquela mesma ferramenta demora 100 anos. E a gente não tem esse conhecimento. A gente tem as senhas básicas, né? O que ajudaria muito no trabalho de vocês. A data de nascimento. Exatamente. E repete em todo lugar, né? Você usa a mesma. Exatamente, cara, exatamente. E você sabe que isso vem num outro contraponto que diz respeito também à educação, né? Que nas últimas 2 décadas a gente vem ouvindo falar sobre física quântica no ramo da psicologia. Sim, né? Quando falam de terapia quântica, isso quântico, não sei o que quântico e tudo mais, né? Mas a física quântica e, na verdade, por trás dela, né? A mecânica quântica, ela tem alguns componentes matemáticos, né? Algumas estratégias matemáticas que permitem que a gente faça cálculos muito maiores e muito mais até mesmo direcionados para a estatística ao invés de absolutismo, né? Então, que é a probabilidade de alguma coisa ser, né, o estado dela. Tem até aquela brincadeira lá do gato de Schrödinger, né? Que o gato está dentro da caixa. Então, enquanto você não tem acesso ao gato, você não sabe dizer se ele está vivo ou se ele está morto. Então, o gato de Schrödinger, ele está nos 2 estados ao mesmo tempo, vivo e morto. Na hora que você observa o gato, aí você é capaz de efetivamente determinar qual é o estado dele, né? Então, antes disso, ele é um cálculo probabilístico, né? E aí, quando você coloca esse tipo de cenário, né, para expansão dos cálculos matemáticos, né,
ele vem exatamente com essa questão que está ligada às senhas. As senhas, normalmente elas são armazenadas de forma criptografada, de modo que ninguém consiga dizer qual que é a sua senha verdadeira. Ela está escrita ali dentro do armazenamento, né, do banco de dados e tal, toda deformada, né? Mas com algoritmos matemáticos hoje que são, de certa forma, simples, você consegue fazer a engenharia reversa disso e abrir toda uma lista de senhas que você pode ir lá e digitar na hora, senha de banco, e passou. Isso que a gente nem tá falando ainda de computador quântico, né? Porque, Pois imagina... é, cara. É aí que entra o negócio. Você vê como o lance da educação é tão importante, cara, da gente trazer para a mesa a evolução tecnológica que a gente viveu, principalmente ao longo do século XX. Cara, um século em que a gente não andou, a gente nem correu, a gente galopou tecnologicamente, né? E as pessoas não estão a par de tudo isso que está acontecendo. E hoje você já tem recursos de computação quântica disponíveis em nuvem. Você entra lá, inclusive na nuvem pública da IBM, né, o IBM Cloud, eles têm lá disponíveis hoje máquinas virtuais quânticas para você fazer experimentos. Então você consegue ir lá e montar um modelo matemático e rodar aquilo num computador quântico. Que aqui a gente já, né, entendeu a capacidade desse negócio. Aí beleza. Hoje, você vai lá, voltando no negócio do sequestro de dados, né, do ransomware. Você vai lá e sequestra uma base de dados. Que hoje você não tem ferramental, de repente você roubou lá os dados de um banco, que tem uma criptografia parruda, gigante e tal, né? E você não tem ferramental disponível para fazer isso. Mas tudo bem, você não quer essa informação agora. Quanto tempo faz? Quando foi a última vez que você atualizou a sua senha do banco? A que você trocou ela? Você lembra? Não. Mais de 5 anos? Provavelmente. Legal. Então, você acha que nos próximos 5 anos você vai trocar a sua senha do banco? Pensa, assim, convivendo com vocês, sim. Mas você entendeu qual que é aqui a pegada? Se a gente não mostrar para as pessoas que nos próximos 5 anos essa tecnologia vai estar tão fácil. E outra, esse dado foi roubado hoje, tá? Esse dado foi roubado hoje. Ninguém desfez a criptografia da tua senha hoje porque não tem ferramenta. Mas tudo bem, deixa guardado. Daqui 5 anos? Daqui 5 anos, eu vou conseguir quebrar essa criptografia. E você não trocou a sua senha. Nossa, essa visão aí, eu não tinha noção disso. Olha que interessante. Sacou? Saquei. Então, é o que a gente fala assim, né? Roube agora e use amanhã. Isso é um cenário de segurança que a gente tem que prestar atenção, cara. Sim. E nós temos 2 bancos aqui no Brasil que já estão antenados nesse negócio. O Itaú e o Bradesco já estão começando a utilizar a computação quântica para criptografia de senha. Legal. Que interessante. Entendeu? Essa área de vocês é sensacional, né? Um negócio impressionante. A gente olha... Mas é que eu falo, a velocidade de tudo isso vai ser enorme e o mundo aqui não está preparado para isso, né? Para se adequar a isso. E isso é muito importante. Eu não sei qual é a solução, né? Como é que o judiciário ou o legislativo consegue fazer leis mais eficientes, né? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. A gente, no nosso podcast lá, recentemente, fomos até Brasília entrevistar o atual ministro do Trabalho, porque é uma bandeira dele regulamentar as relações de trabalho dos aplicativos de entrega e dos aplicativos de transporte, né? Não tem lei ainda. Ele até falou que, referente aos transportes, teve acordo entre as categorias. Então, o governo não vai se intrometer. Só que, assim, isso é uma vivência atual nossa. A gente tem muita gente trabalhando em aplicativos, ou de forma integral, ou fazendo bico, né, complementando renda, e nos aplicativos de entrega. Isso é uma realidade de hoje. Eu não sei daqui quantos anos a gente não vai ter mais trabalho humano para entrega ou para
transporte. Os carros não vão precisar do motorista. Já tem testes, né, dessas grandes operadoras aí de entrega de alimentos com drone. Então, quer dizer, a gente está tendo uma dificuldade de adequar uma legislação que está acontecendo agora e logo, logo isso vai ser obsoleto. Por isso, da necessidade da evolução muito rápida, da gente se adequar, seja para criminalizar, para colocar... porque a gente adequa. Hoje tem crimes virtuais que você adequa ao que a gente já tem. É legal? É satisfatório? Né? A gente precisa discutir tudo isso, né? Para a evolução de uma eventual lei específica. Porque, por exemplo, a gente falou sobre as fake news, né? Eu entendo que, assim, uma coisa é quem produziu, outra coisa é quem propaga. Aí é a falta de educação. O cara, pô, isso aqui do meu amigo, o Loma compartilhou. Passa de novo pela ética, né? Passa de novo pela ética, mas às vezes aquele cara está compartilhando sem ter esse cuidado. E aí a gente precisa falar pro cara, fazer as propagandas, não compartilhe fake news, porque a nossa geração era muito feia a gente ser mentiroso. Né? Se contasse uma mentira para você, pro outro amigo, aí descobriu que era mentira, ficava feio para mim. Hoje as pessoas de bem, pessoas que querem bem, mas propagam sem ter a preocupação. Era fake news, me desculpa. Né? Virou algo aceitável. A gente tem que combater isso, porque às vezes a fake news ela tem um alcance muito maior do que a informação correta, né? E agora tem um negócio que chama pós-verdade. Já ouviram falar nisso? Não. É um termo novo para mim também. Pós-verdade é o seguinte, se você vê uma matéria que é algo que você entende que pensa da mesma forma, você acredita naquilo ali e você não checa. Você simplesmente divulga para fazer que outras pessoas pensem também assim como Exatamente. você. Entendeu? Agora chama... O efeito da bolha. Chama pós-verdade isso daí. Porque você está mais interessado que aquilo é de acordo com a sua linha de provar pensamento. Provar seu ponto. Provar seu ponto do que se aquele conteúdo é verdadeiro, né? Olha que interessante. Caramba, cara. Sensacional. Gente... O nosso papo aqui tá sensacional, cara. Eu acho que ele rende até mais uma conversa, entendeu? A gente passou aqui por vários temas, com toda a experiência que você tem, né? Na área do direito, da educação também, porque eu sei que você também já foi até diretor de escola, né, Lazuri? Então, aqui, quando você fala de educação, cara, é mais do que fundamentado, né? O Rafa também, com toda a experiência que tem aí acerca da segurança da informação e que passa tudo pelos pontos aqui, né? Do direito e do saber, né, cara? Então, nosso bate-papo aqui ele foi muito além daquilo que a gente esperava até, né? E trazer um pouco à luz essas coisas todas. E aí, nós já estamos, então... estouradaços aqui no nosso tempo, lógico. Poxa, Rafa, muito obrigado pelo convite, sucesso, eu acho isso aqui sensacional, aprendi demais aqui e ele me convidou, eu falei sim na hora. Meu podcast está com 1 mês, ele foi também, era o 2º programa, tá com ele ainda não compareceu. Eu estou aqui à disposição quando vocês quiserem, mas quero a visita de vocês lá também, tá bom? Com certeza, cara. Então, fica a dica aqui, olha, pessoal, são 2, tá? É o Interconectados. E o Café com Bolo, tá? Dos meus amigos aqui, Marcelo Lazuri e do Ali Saif, que também tá devendo uma visita pra gente, já tá registrado aí, tá? Mas é isso aí, Lazuri, brigadão, viu, cara? Agradeço demais por você ter aceitado participar aqui do começo dessa jornada junto com a gente. Longa, sucesso. Valeu. Bom, obrigado, pessoal. E aí? Valeu. Dá tchauzinho, Tux. Obrigado. Tchau. Show de bola.